Olá pessoal, tudo bem? Já ouviu falar em TDAH? Pois é, cresceu muito o número de pessoas com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Estima-se que 2 milhões de brasileiros sofram dessa doença. É muita gente. O grande problema é que com esse diagnóstico e até mesmo sem o diagnóstico da doença, aumentou também o número de pessoas aí fazendo uso do Venvanse, a lisdexanfetamina, que é uma medicação estimulante que dá mais concentração para crianças, jovens, adultos. Você conhece aí alguém que usa o Venvanse ou usa Ritalina? E quais são os efeitos colaterais dessas medicações? Será que ela faz mal mesmo para o coração? É isso que você vai saber nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje é de utilidade pública. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Antes da gente começar e falar de um assunto tão importante, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. No final do vídeo, não esquece de compartilhar, porque quando você compartilha, você ajuda a espalhar essas informações para todo mundo e ajuda a crescer o nosso canal. Primeira coisa que você tem que saber é o que é TDAH. Percebeu que hoje em dia tudo é TDAH, que fulano foi diagnosticado com TDAH, seu primo, seu sobrinho agora tem o TDAH. O transtorno déficit de atenção e hiperatividade é considerado um distúrbio neuropsiquiátrico complexo, e que ainda a gente não sabe a causa. O que se sabe é que se trata de um conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos para que ela ocorra. E ocorre sim por questão genética, hereditária, ou seja, se os pais têm TDAH, os filhos têm uma tendência maior a ter também. Existe também um fator neurobiológico. Isso significa que existem algumas áreas do cérebro que regulam a atenção, que promovem o controle impulsivo e as atividades motoras ali que podem estar alterados. Existem fatores ambientais, como nascer prematuro, baixo peso ao nascer, mães que usaram ali substâncias tóxicas na gravidez, exposição ao chumbo. Existem também fatores psicossociais, como trauma, estresse familiar e por aí vai. Então, a mistura de fatores que pode fazer com que uma pessoa desenvolva ou agrave os sintomas do TDAH. E quais são os principais sintomas de pessoas com essa doença? Quais os principais sintomas de uma pessoa com TDAH? Os sintomas aparecem, na maioria das vezes, antes dos 12 anos de idade, mas o diagnóstico muitas vezes ocorre na fase adulta, quando a atividade acadêmica ou de trabalho exige ali mais da pessoa. Os sintomas são agrupados em duas categorias principais: a desatenção e a hiperatividade. Com relação à desatenção, o paciente pode sentir dificuldade em prestar atenção a detalhes e cometer erros frequentes ali por descuido. Ele tem dificuldade em manter o foco em tarefas ou atividades. O paciente parece não ouvir quando é falado diretamente. Tem dificuldade em seguir instruções e organizar tarefas e atividades. Ele evita em realizar tarefas que exijam esforço mental constante. E muito comum, ele perde objetos necessários para as atividades do dia a dia. Já com relação à hiperatividade, o paciente ele é inquieto, ou seja, ele é incapaz de ficar ali quieto por muito tempo, é incapaz de jogar ou se envolver em atividades silenciosas. Ele fala ali excessivamente, tem dificuldade em esperar ali a tua vez, interrompe ali frequentemente conversas ou em jogos, por exemplo. Então olha aí e observa se você tem a maioria desses sintomas. Você aí, você se identificou com esses sintomas? Pois deixa aqui nos comentários. Já com relação ao tratamento, existem muitos tipos de tratamento. O problema é que muita gente vê o tratamento medicamentoso como algo milagroso. Já vou falar mais do remédio que está sendo usado e os riscos que ele traz para a saúde. Mas antes, vocês precisam saber que existem várias formas de tratar um TDAH. Primeiro que cada pessoa é única e o tratamento deve ser uma abordagem diferente para cada pessoa. Não é aí sair tomando a medicação e pronto. O ideal é combinar vários tipos de tratamentos, como terapia comportamental, treinar as habilidades sociais, fazer até adaptações na sala de aula. Às vezes essa criança pode precisar de um plano de educação individualizado e com suporte adicional. E claro, suporte dos pais e da família. Hoje as pessoas deixam muito nas mãos das escolas. Eu particularmente acho que quem é pai, mãe, avós, precisam achar uma maneira de conseguir mais tempo de qualidade com seus filhos, com seus netos. É importante que você aprenda a lidar com o comportamento do seu filho, caso ele tenha esse diagnóstico.
Existem ainda medicamentos, uns estimulantes e outros não. Os medicamentos estimulantes principais são a Ritalina e o Venvance, né, que é um derivado da anfetamina. Eles são usados para reduzir a impulsividade e hiperatividade. Eles agem aumentando os níveis de neurotransmissores como a dopamina e a noradrenalina no cérebro. E tem também as medicações não estimulantes, como a atomexetina, que já tem no Brasil, e a guanfacina, que são medicamentos, então, não estimulantes. Agora é que vem a questão do nosso vídeo de hoje. A grande questão é que, além de ser utilizado por pacientes com TDAH, essas medicações estão sendo usadas para aumentar o rendimento no trabalho, nas escolas e sem indicação clínica nenhuma. Vem gente no meu consultório fazendo uso da medicação porque viu um amigo tomar e resolveu tomar também, sem receita nenhuma, sem avaliação médica nenhuma. Quantos não vejo fazendo isso? Quantos eu não vejo fazendo isso e pior, depois não conseguem parar por conta da dependência que ele causa. Só para você ter uma ideia, um estudo recente feito na Suécia em pessoas com diagnóstico de TDAH entre 6 e 64 anos de idade mostrou que os medicamentos estimulantes para o TDAH aumentaram o risco de doenças cardiovasculares a longo prazo. Ao longo dos 14 anos de segmento, a cada ano do uso da medicação, houve um aumento de 4% no risco de doenças cardíacas ou cardiovasculares, como infarto, AVC, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, arritmia cardíaca. Nos 3 primeiros anos de uso cumulativo dessa medicação, o risco é ainda maior. É óbvio que os riscos foram maiores em pacientes em uso de Ritalina e Venvance. E quais os efeitos dessa medicação no corpo? E quais os efeitos colaterais? Mas antes, sabia que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Indaiatuba, Sorocaba, Jundiaí, São Paulo, Limeira, Piracicaba, pode se consultar com a gente via presencial. A gente está aqui em Indaiatuba, aqui do lado do aeroporto de Viracopos, né, pessoal? Mas falando do Venvance, o Venvance é uma medicação que foi liberada aqui no Brasil há pouco tempo. Ele age estimulando a produção de dopamina e noradrenalina. O risco do mau uso do Venvance é grande. Ele faz com que o sistema nervoso entre no estado aí chamado de situação de luta e fuga. Ou seja, faz com que o corpo fique permanentemente voltado e preparado para fugir de uma ameaça. O mecanismo por trás disso é um pico de produção de noradrenalina e cortisol. Aí a tua frequência cardíaca aumenta, os músculos ficam mais irrigados, as pupilas se contraem, você pode ficar mais atento e focado. O raciocínio parece ficar mais ágil, além do pico energético que ele dá, né? O paciente refere ficar ligado ali ou refere performar melhor. A sua autoconfiança melhora e você consegue se concentrar nas atividades e tem mais disposição e energia para o estudo e para o trabalho. Aí que vem a questão, uma medicação vira uma droga quando mal utilizada, sem diagnóstico, sem necessidade, e toda medicação tem seus efeitos adversos. Você pode ter uma superestimulação, uma inquietação, sentir tontura, insônia, euforia, piorar quadros de tristeza e depressão. Quem tem síndrome de Tourette, por exemplo, pode piorar os tiques motores. Você pode até ter convulsões quando mal utilizado. Esse fármaco é estimulador da noradrenalina. Como eu falei antes, é um derivado da anfetamina. Então, se você conhece alguém que usa para ter energia, para ficar acordado à noite estudando, alerta essa pessoa. Não é assim que se toma. Isso causa dependência e aumenta o risco de doenças do coração. Como eu falei antes, arritmias, o próprio infarto agudo do miocárdio. Quem tem tendência à esquizofrenia, por exemplo, ou transtorno bipolar, pode ter um surto maníaco ou psicótico pelo uso dessa medicação. Uso prolongado, além de aumentar o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de depressão, porque você estimula um neurotransmissor a te dar mais energia. E quando você interrompe o uso abruptamente, você faz o famoso efeito rebote. Resumindo, pessoal, jamais use essa medicação sem prescrição médica. Por outro lado, tem gente que usa a Ritalina. A Ritalina é uma medicação mais antiga, é usada desde a década de 60. Ela é indicada para o tratamento do TDAH e também para narcolepsia. Mas existem pessoas que também utilizam a Ritalina com fins inadequados. Por exemplo, apenas para aumentar o foco, apenas para aumentar a concentração. A Ritalina, o metilfenidato, funciona como um estimulante do sistema nervoso central. Ela inibe a recaptação da dopamina e da noradrenalina, ou seja, ela estimula a atividade mental, reduz o sono, aumenta o foco, mas também pode trazer muitos riscos para a saúde. Um deles já falei, o seu efeito cumulativo aumenta o risco de doenças do coração. Outro risco é que o uso continuado e abusivo da Ritalina
pode levar a pessoa também a ter uma dependência química e ainda pode contribuir para que essa pessoa tenha transtornos psiquiátricos. Pode ser que a Ritalina, quando bem prescrita, em pacientes com TDAH, tenha mais benefício do que risco, tá? Trazendo impactos positivos. Tem gente que tem que tomar mesmo, isso é fato. Mas mesmo assim, se você usa a Ritalina e está usando ali sem prescrição, só para aumentar o foco, só para aumentar a concentração, e até mesmo você que usa, né, por transtorno de déficit de atenção, tem que saber os riscos dessa medicação. Então você pode ter cefaleias, taquicardia, ansiedade, ataques do pânico, insônia, tontura, elevação da pressão arterial e muitos outros efeitos colaterais. Ô Fih, vem cá dar oi para os amigos do coração? Dá oi para os amigos do coração aqui, ó. Oi, amigos dos corações. Eu estou aqui, eu estou brincando de bexiga água, meu jogo favorito. Eu estou aqui com meu pai agora. Minha mãe tá lá brincando. Tá brincando com a irmãzinha, né? Sim. Deixa o papai terminar o vídeo. Tá. Vai pra lá. Então, voltando, estudos apontam que quando não há o diagnóstico do TDAH ou de narcolepsia, os efeitos do medicamento são parecidos ao placebo. E mesmo assim, você pode ter mais chance de sofrer com os efeitos colaterais graves. Além disso, a gente não pode esquecer do potencial de dependência química e psicológica, porque, mais uma vez, ele tem ação nos níveis de noradrenalina e dopamina. Essa medicação se tornou muito popular para ganhar foco, ganhar concentração, porque provavelmente a curto prazo ele traz esses efeitos que são desejáveis para o corpo, como a inibição do sono, por exemplo. No caso de estudantes ou executivos, por exemplo, pode haver uma necessidade de se manter em alerta para tornar o dia mais produtivo. Isso eu vejo muito no consultório. Grandes empreendedores, executivos e até estudantes dando a desculpa de que precisam usar esse remédio para ter mais foco, sem o diagnóstico médico nenhum, sem prescrição médica. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tem gente aí que vai precisar tomar. Não estou falando que não é para tomar quando bem indicado, mas que tem muita gente tomando a torta direita. Isso é grave e é importante que eu te alerte sobre isso. Usar só para ter mais foco, isso traz risco para a saúde, pessoal. Porque depois de um tempo, isso vai causar dependência. Você vai começar a ter efeitos colaterais como cansaço, dificuldade para memorizar coisas básicas, problemas cardiovasculares pelo mau uso. Então, primeira coisa que você deve colocar na cabeça, não use nenhum tipo de medicação sem prescrição médica. Segundo, se você conhece alguém com TDAH, se você tem o diagnóstico, o tratamento tem que ser individualizado. Nem sempre é necessário usar alguma medicação. É importante que você tenha acompanhamento de uma equipe de profissionais da saúde, com médicos, psicólogos, terapeutas, educadores. Eles vão te ajudar a desenvolver um tratamento personalizado e que atende às suas necessidades. Bom, pessoal, então o recado de hoje é esse. Espero ter ajudado a vocês. É mais um alerta aí para pessoas que têm tomado a medicação sem prescrição médica, sem necessidade nenhuma. Mais uma vez, tem gente que tem que tomar e o tratamento correto vai trazer sim benefícios, mas essas medicações não é para todo mundo. Tá ok, pessoal? Não esquece depois de compartilhar o vídeo. Quando você compartilha daí, a gente ajuda a salvar o mundo. Eu sempre falo, a minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Ô filhão, vem dar tchau pro pessoal aqui mais uma vez, que eu tô encerrando o vídeo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.